E aí, indo para o texto, nós vemos 4 soldados dividindo a capa, depois tirando sorte sobre a capa. Interessante, né? Às vezes a gente olha esse trecho, parece desconexo com o restante, né? Parece desconexo, parece que não faz muito sentido. Só que é interessante que João, depois ele traz mais 4 mulheres. Vocês perceberam? São 4 soldados, 4 mulheres. Um contraste, totalmente contraste um com o outro, né? São 4 mulheres piedosas, 4 mulheres que seguiam a Cristo, caminhavam com Ele, aos pés dele, né? Então, muito interessante essa parte do texto, que às vezes a gente deixa passar, né? E quando a gente olha para o Evangelho de João, a gente tem que lembrar também que João foi o último a escrever, né? Foi o último evangelho a ser escrito. Já tínhamos Mateus, Marcos, Lucas. Então ele quis escrever um evangelho com uma visão diferente dos outros. E aí ele traz essas pequenas coisas que parece que às vezes a gente, se não prestar atenção, passa, né? E é interessante que ele se preocupa em mostrar o cumprimento das profecias, para mostrar Cristo como Messias, para confirmar isso. E aí ele mostra logo no começo desse texto que lemos, ele mostra a profecia da capa, né? Que se cumpriu ali a profecia da capa, dos soldados, tirando sorte com a capa, com a túnica dele, né? Então olha o detalhe que João, a visão de João, nesses pequenos detalhezinhos. E aí, no próximo versículo, Jesus vê que tudo está consumado. Nós vemos aí Jesus, antes disso, desculpa. Nós vemos aí Jesus preocupado com a mãe. Olha que interessante, ele sabendo que obviamente que ele ia morrer, era óbvio, mas ele se preocupa com a mãe. E aí ele faz com que o discípulo e a mãe, um adote o outro, né? Há uma adoção entre os dois ali, para que haja um cuidado. E isso é importante relembrar que nos Atos dos Apóstolos, né? Nós vemos aí em toda a história, nós vemos que as viúvas e os órfãos eram sempre marginalizados. Olha a preocupação de Jesus Cristo em que sua mãe não ficasse marginalizada. E não só isso, de como a igreja, isso é uma lição para a igreja, de que nós devemos sim nos preocupar com o social. É importante ter esse cuidado uns dos outros, né? Então olha só que lição interessante que João deixou para nós aqui. E aí depois, no 28, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse, a Escritura diz: tenho sede. Mais um cumprimento, né, da Escritura. Poucos versículos. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram com uma esponja de vinagre e deram para ele um caniço de sopo. Aproximaram, ele bebeu, né? E quando ele tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando a gente olha esse está consumado, eu gostaria de pensar um pouquinho no termo usado no grego, tetelestai. Não sei se aqui muitos já ouviram sobre esse termo. Já virou música, já virou livro, já virou um monte de coisa, né? Mas eu gostaria de resgatar esse termo famoso aí, né? Que é o
o tradutor usa está consumado. Aí eu gostaria de trazer a riqueza desse termo para nós repensarmos um pouquinho, né? Então Jesus fala tetelestai, ou tetelestai, que é, primeiro significado, missão cumprida, tarefa concluída, certo? Vou dar um exemplo. Um soldado falou: olha, você tem uma missão de ir lá e prender fulano. Ele termina, ele vai lá, prende, chega até o seu chefe e fala: ó, tetelestai, concluí, terminei a missão que me foi dada. Esse é o primeiro significado. Segundo significado, dívida paga, saldo quitado. Fácil, né? Estou devendo, consegui pagar. Lá na época, o que eles faziam? Tinha um carimbo, tetelestai, pum, carimbava. Ou seja, saldou, não tem mais dívida aqui agora, neste momento. Então, carimbo, certo? Terceiro significado, pena cumprida. Pena cumprida traz a ideia de prisão. Foi preso, você cometeu algum ato, cometeu algum crime, alguma coisa nesse sentido, está devendo para o Estado, para o reino, vai preso, terminou de cumprir, está livre, tetelestai, cumpriu a sua pena, certo? Agora está livre. E agora trazendo isso para o nosso, repensando no texto, né? Repensando o texto, Jesus gritando tetelestai, a gente pode pensar em algumas mensagens para a gente trazer para nós hoje. Uma delas é: a missão de Cristo foi cumprida. E aí a gente começa a pensar, tem várias histórias ao longo do Antigo Testamento de promessas de Deus. Aí a gente consegue chegar até a primeira promessa lá no início, em Gênesis, logo depois da queda. Pisar na cabeça da serpente, vai ser ferido no calcanhar e vai pisar na cabeça da serpente, o descendente da mulher. Olha só, vocês lembram disso? Olha só, aqui essa missão foi cumprida. Olha que coisa linda, de olhar a Bíblia no todo, de abrir a Bíblia e falar assim: que coisa linda, aquilo que Deus prometeu lá no início. E aí, a pena foi muito difícil, Deus deu dores no parto, Deus deu um trabalho árduo para Adão, sim, mas Deus ali, logo depois do pecado, Deus fala: olha, Deus promete entre aspas, a vingança, né, contra a serpente, a morte da serpente. Olha que interessante, isso é graça de Deus logo lá no começo. E aqui Jesus, quando fala missão cumprida, tarefa concluída, é como se ele estivesse falando para Deus e para nós: olha, aquilo que meu Pai prometeu para vocês lá no começo, eu estou cumprindo aqui. Ó, terminou, foi cumprido. Segundo significado, o que a gente pode trazer? Dívida paga, saldo quitado. Qual que era a nossa dívida? Dívida de sangue. Nossa dívida é morte. Deus deu a lei a Moisés só para mostrar que a gente não tem capacidade nenhuma de nos salvarmos, de cumprir e ganhar a salvação no nosso braço.
De jeito nenhum. Nós não temos essa capacidade. Nossa raça humana, herdando essa dívida, Jesus aqui neste momento está falando, olha, estou saldando a dívida. O que você deve ao meu Pai, eu estou saldando aqui neste momento. Está consumado. E pena cumprida. Mesmo princípio. O mesmo princípio. Nós que merecíamos isso que Cristo passou. Ele era inocente. E ele cumpriu toda a lei de Moisés. E mesmo inocente, pagou essa pena, cumpriu essa pena no nosso lugar. Pagou a nossa dívida. Coisa linda, né, irmãos? Que coisa linda. E olha que interessante. Vamos para João 10. Como João não escreveu nada solto, completamente inspirado por Deus. Olha que interessante. João 10, do 14 ao 18. João 10, do 14 ao 18. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. (16) Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Olha nós aqui. Por isso, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Irmãos, olha que coisa linda. A gente lê esse trecho e Jesus fala que ninguém tira a vida dele. Ele a dá voluntariamente. E aí a gente lê a parte B do versículo 30 de João 19, versículo 30. Quando ele fala, está consumado, tetelestai, o que ele fala? E inclinando, o que o João fala aqui, escreve? E, inclinando a cabeça, o que ele fez? Entregou o Espírito. Irmãos, não foram os soldados que mataram a Cristo. Não foi ninguém que matou a Cristo. Ele entregou a sua vida. Olha que riqueza, que coisa linda. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Que maravilhoso. E há ovelhas de outro aprisco. Aí entra os missionários. Vamos lá. Vamos para outros apriscos. Entra nós, né? Porque aqui quando fala outro aprisco, ele está saindo fora dos judeus, né? Então, está aqui, não são só os judeus. Eu não tenho ovelha só entre os judeus. Eu tenho ovelha fora, em outro aprisco. E aí entra nós. Glória a Deus, que coisa linda, irmãos. Olhar uma mensagem tão maravilhosa como essa. Eu não sei como os irmãos chegaram. Eu conheço pessoas de dentro de minha convivência que acreditava que ele ganhava a sua salvação na força, né, no braço dele. E aí era um suplício para ele, assim, era um negócio terrível.
E eu não sei como os irmãos chegaram aqui hoje, se os irmãos chegaram com uma dívida, não sei. Não sei o que tem no coração de vocês, os irmãos. Quero dizer que essa dívida, a dívida que nos destrói, que acaba conosco, que nos tira toda a alegria, essa dívida de sangue, essa dívida de morte que nós carregamos como humanos, de lá de Davi, de lá de Adão e Eva. Essa dívida que nos inquieta, que nos incomoda. E Cristo pagou por nós. Cristo nos pagou. Então, se o irmão está aqui hoje, se a irmã está aqui hoje, é porque Deus trouxe até aqui. E Deus quer saldar a sua dívida. Quer te relembrar que Ele pagou por você essa dívida. E a mensagem para nós, cristãos macacos velhos, que já estamos na igreja, já estamos cansados de ouvir essa mensagem. Teve um cara, entre aspas, né? É feio, mas teve uma pessoa que se converteu com esse texto aqui. Não sei se os irmãos conhecem, não conhecem. Aí eu incentivo os irmãos a estudarem, lerem sobre a vida desse homem. Chama Hudson Taylor. Ele se converteu adolescente. O pai dele tinha se convertido com o Moody, né? O famoso Moody, pregador. Se converteu, ele nasceu num lar de cristãos. Mas com 14 anos de idade ele estava meio rebelde, meio aquela coisa, né? Como sempre a gente vê por aí. Um dia ele leu esse texto do está consumado. E aí ele viu os significados. Esses 3 significados. E aí o Espírito Santo o quebrantou ali naquele momento. E aí ele se entregou totalmente para Deus. Entendeu a pequenez dele, a dívida impagável que ele tinha, que ele carregava, e que Cristo consumou aquela dívida na cruz. E aí, em cima disso, dessa história desse homem, né, foi missionário na China há muitos anos. Quando nós começamos a orar pelo Camboja, a missão que nós íamos com parceria da PMT, é uma missão que esse homem fundou há muitos anos atrás, a missão no interior da China, né? Ele fundou e aí depois trocaram o nome. Ele fez uma vez uma pregação, e aí eu quero trazer um pedacinho aqui, uma frase só do que ele deixou. Que ele fala o seguinte, que só achar aqui, só um minutinho. Tá, é isso aqui. Será que nós cristãos, será que nós realmente estamos deixando Deus reinar sobre nós? Estou parafraseando ele, tá? Então, aí ele traz o argumento: ou Cristo é o Senhor de tudo, ou então não é o Senhor de nada. Se Deus realmente é nosso Senhor, devemos nos doar totalmente a Ele. Então, diante de tudo isso que nós lemos hoje, nós vemos que Cristo pagou por nós na cruz. Diante de tudo isso, será que existe algo dentro na nossa vida que não merece ser entregue a Ele?
Será que tem alguma coisa na nossa vida que a gente ainda a gente ainda acha que não deve ser entregue a Cristo? Aí aqui o Hudson Taylor está falando, se tem alguma área na tua vida que você não entrega a Cristo, então você não se entregou a Cristo totalmente. Ele não é o seu Senhor. Não é o seu Senhor. Que Deus nos leve até os nossos lares, né? E que Ele possa trabalhar essa mensagem no nosso coração. Essa é uma mensagem que a gente, diariamente, nós como missionários, temos que sempre repensar como cristãos, como missionários, porque nossa entrega tem que ser total. Deus tem que ser totalmente nosso Senhor. Diante de um feito tão lindo como esse, como Cristo na cruz, pagando pelos nossos pecados, será que a gente tem coragem ainda de falar assim, Deus, não toca nessa área da minha vida, não. Essa área aqui é minha, meu pecadinho de estimação. Que a gente possa refletir e entregar a nossa vida totalmente a Deus. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, muito obrigado pelo que Cristo fez por nós na cruz. Que plano maravilhoso, que plano perfeito, Deus, que o Senhor fez, traçou, o Senhor cumpriu. Que coisa linda, Deus. Olhar para tudo que aconteceu lá no passado, entre Adão e a serpente, e olhando as histórias que permeiam a Bíblia, a Tua palavra, ver tantos que seguiram para o caminho da serpente, tantos que seguiram pelos Teus caminhos, e ver o reflexo, que isso tudo é reflexo do pecado de Adão, a miséria que carregávamos, que a escravidão do pecado em nossa vida, e ver que Cristo pagou esse pecado, pagou essa dívida, pagou pelos nossos pecados, e hoje nós somos enxertados na Tua videira, como diz em João 15, nós somos adotados por Ti, nos é imputado essa graça, Deus, através de Cristo aqui na cruz, e ver que Cristo cumpriu, mais de 300 profecias foram cumpridas, e aqui a gente vê João ainda demonstrando algumas mais sendo cumpridas, e Deus, não tem como olharmos isso, olharmos essa história e não nos maravilharmos com esse plano maravilhoso que o Senhor derramou, o Senhor mostrou, deixou registrado para chegar até nós. Essa graça maravilhosa, irresistível, não tem como, Deus. Que o nosso coração queime, Deus, a partir de hoje, para que a gente relembre, Deus, a cada dia, que não devemos reservar nenhum espacinho, nada para nós, da nossa vida, que devemos dedicá-la totalmente a Ti, como uma forma de glorificarmos o Teu nome, Deus. Possamos glorificar com tudo que temos e somos. Glórias ao Teu nome, Deus. Glórias a Cristo Jesus, que consumou. Glórias ao Espírito Santo que há em nós, que habita em nós, e faz com que essa mensagem não seja apenas um escrito qualquer, mas que ela penetre, que faz com que penetre dentro de nós, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente.
que isso possa trazer transformação. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Foi um prazer estar com vocês, glorificar o nosso Deus juntos, né? Ele merece, com certeza. E foi um prazer conhecer mais uma parte da Igreja de Cristo aqui hoje presente. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Que Deus nos abençoe para que caminhemos juntos. E para que quando a gente vá para a Geórgia, se assim Deus permitir o ano que vem, a gente possa ir juntos, né? A gente possa contribuir com oração, se Deus assim permitir, com recursos, e que as nossas portas também estarão abertas lá. Quem quiser ir lá visitar, conhecer o país, quiser ver o trabalho, com certeza vai ser muito bem-vindo. Tá bom? O pastor Heber tem meu contato. Se alguém precisar, pode pedir para ele. Ele pode passar. A gente pode marcar um café. Enquanto a gente está aqui, a gente consegue, né? Tomar um cafezinho juntos. Tá bom? Obrigado, irmãos. Deus nos abençoe. Louvado seja Deus, graças ao Senhor, sua santa palavra. Obrigado por compartilhar tanto do projeto, da vivência missionária e da própria palavra do Senhor. Eu vou acrescentar mais um convite a isso que você fez, tá?